Você sabia que uma única decisão errada quase incendiou o Rio de Janeiro e destruiu a capital do Império? Vamos voltar ao século XIX, uma época em que o Rio crescia de uma forma completamente desordenada. Imagine ruas estreitas, casas de madeira coladas umas nas outras, construções precárias por toda parte e uma iluminação pública que mal existia. Era uma cidade linda, mas extremamente frágil. Nesse cenário, uma única faísca seria o suficiente para transformar tudo num verdadeiro inferno. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nessa história inacreditável, eu peço aquele favor de sempre. Já deixa o seu like, compartilhe este vídeo com quem adora a história e, claro, se inscreva para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o nosso passado. O seu apoio é fundamental para a gente continuar trazendo esse conteúdo. Muito obrigado. Agora, vamos voltar para aquela noite que quase mudou o Brasil para sempre. Tudo começou numa noite especialmente tensa. A cidade estava agitada, como sempre. Mas algo terrível estava prestes a acontecer. Em uma das áreas comerciais mais movimentadas, onde o comércio fervilhava e as pessoas circulavam, um incêndio começou. Não foi um fogo pequeno. As chamas encontraram o cenário perfeito para se alastrarem. As construções eram majoritariamente de madeira, secas pelo calor tropical. Dentro das lojas e armazéns, estoques de tecidos, óleos, aguardente e outros materiais altamente inflamáveis serviram como combustível. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora. O que era um foco de incêndio em um estabelecimento, rapidamente, se tornou uma muralha de chamas que devorava quarteirões inteiros. E para piorar, a cidade não tinha o menor preparo para uma emergência dessa magnitude. Não existia um corpo de bombeiros organizado e profissional como conhecemos hoje. A resposta das autoridades foi um caos completo. Era lenta, desorganizada e totalmente confusa. Os poucos recursos disponíveis eram improvisados, baldes de água passados de mão em mão, bombas manuais primitivas e a boa vontade de alguns voluntários. Eram as únicas armas contra um monstro de fogo que crescia a cada minuto. O pânico tomou conta da população. Gritos ecoavam pelas ruas escuras, enquanto famílias corriam desesperadas, tentando salvar o que podiam e principalmente suas próprias vidas. A fumaça densa e escura cobriu o céu, e o brilho alaranjado das chamas podia ser visto de longe, pintando um quadro apocalíptico. O pior era a direção que o fogo tomava. As chamas avançavam impiedosamente em direção às regiões mais importantes da cidade. Prédios públicos, igrejas históricas com seus interiores de madeira e acervos valiosos, e até mesmo as áreas próximas ao Paço Imperial, a residência da família real e o centro do poder, estavam na rota da destruição. Por horas, o Rio de Janeiro viveu sob a ameaça real de perder seu coração administrativo. Se o fogo chegasse ao Paço Imperial, não seria apenas um prédio queimado, seria um golpe simbólico e prático devastador no Império do Brasil. Documentos, registros, a sede do governo, tudo poderia virar cinzas. A sensação era de que a capital estava condenada. Acreditava-se que o incêndio seria incontrolável e que a cidade como a conheciam deixaria de existir. Mas quando tudo parecia perdido, o destino, ou talvez a sorte, interveio. Uma mudança na direção do vento começou a empurrar as chamas para longe das áreas mais críticas. Ao mesmo tempo, o esforço sobre-humano e desesperado dos próprios moradores, que se recusaram a ver sua cidade ser destruída, finalmente começou a surtir efeito. Eles criaram barreiras, derrubaram construções para isolar o fogo e lutaram incansavelmente. Lentamente, com a ajuda do vento e da coragem do povo, o avanço das chamas foi contido. O incêndio foi finalmente controlado, mas deixou um rastro de destruição e um trauma profundo na memória da cidade. Ruínas fumegantes marcavam onde antes havia vida e comércio. Famílias perderam tudo, mas a maior consequência não foi material. Aquele episódio escancarou a vulnerabilidade extrema da capital do Império. Ficou claro para Dom Pedro II e para toda a corte
que a cidade não estava preparada para proteger a si mesma. A tragédia serviu como um alerta brutal e levou a reformas urgentes. Foi a partir desse quase desastre que se começou a discutir seriamente a criação de um corpo de bombeiros profissional e bem equipado. Novas regras de construção foram impostas, buscando materiais menos inflamáveis e mais espaço entre os prédios. A segurança urbana passou a ser uma prioridade. Naquela noite, o Império aprendeu uma lição valiosa e assustadora. Eles entenderam que as ameaças ao seu poder não vinham apenas de revoltas políticas, conflitos de fronteira ou crises econômicas. Às vezes, o maior e mais imprevisível inimigo não usava armas nem uniformes. Às vezes, o maior inimigo vinha do fogo, de uma simples faísca que por um triz não reduziu a cinzas o coração do Brasil. E essa é a história de como o Rio de Janeiro quase desapareceu em uma noite de fogo. Incrível pensar como as coisas poderiam ter sido diferentes, não é? Se você gostou de saber mais sobre esse momento crítico da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. E se ainda não for inscrito, se inscreva agora para mais vídeos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.